É Direito. Sejam bem-vindos ao É Direito. Eu sou Leandro Gomes e nesta semana vamos falar sobre problemas no ambiente de trabalho que afetam a saúde mental. O que fazer? E quem esclarece é a advogada Carla Patrícia Souza, mestre e doutora pela PUC de São Paulo em Direito das Relações Sociais. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é uma alegria estar aqui, agradeço o convite e quero fazer a minha autodescrição para aqueles ouvintes deficientes visuais. Eu quero dizer que sou mulher, 49 anos, morena, estou vestida com uma camisa verde de mangas longas, olhos castanhos, cabelos castanhos compridos, mas que estão presos e uso óculos de aro marrom claro. Bom dia. Olá. E nesse nosso tema, tanto quem emprega, quem contrata, como o trabalhador, eles têm que estar cientes que a saúde mental merece cuidado, né? Inclusive no local de trabalho. Isso vai ficar mais forte com uma atualização sobre a lei na segurança do trabalho? Sim, certamente. Nós temos uma novidade que vai entrar em vigência a partir do dia 25 de maio, que é a NR01, com algumas alterações que cuidam da saúde mental, dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A NR01 ou NR1 é uma norma regulamentadora que é expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e essa norma 01, ela é uma norma padrão que cuida de modo geral de todos os riscos do ambiente de trabalho. Ou seja, os empregadores, eles precisam se atentar para todos os riscos que envolvem a saúde e a segurança do trabalhador. Riscos ergonômicos, agentes químicos, agentes insalubres ou perigosos. E a novidade é a inclusão de forma bem sistemática dos riscos psicossociais, que são os riscos que envolvem fatores que vão interferir na saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. E a gente, para entender melhor, né, o que seriam esses riscos psicossociais como exemplo, que a senhora poderia destacar, os principais? Os riscos são todos os fatores que envolvem as relações interpessoais e que no ambiente de trabalho eles podem se manifestar, por exemplo, em metas, cumprimento de metas, e quando o empregador, quando aquele sistema, aquela atividade, ela importa em metas abusivas, metas excessivas, ou jornadas de trabalho extenuantes, excessivas, ambientes que onde pode estar ocorrendo assédios de todas as formas, assédio moral, assédio sexual, competitividade tóxica entre os trabalhadores e trabalhadoras. Então, os fatores de riscos, esses fatores psicossociais, eles devem ser observados nos programas de gerenciamento de riscos, que antes, obrigatoriamente, cuidavam dos riscos ergonômicos, agentes químicos, insalubres, estou dando aqui algum exemplo, mas que agora vai acrescentar esse olhar atento para riscos psicossociais que podem estar ali acontecendo naquele ambiente de trabalho e que pode interferir no adoecimento do trabalhador e da trabalhadora. Algumas doenças, vamos citar como exemplo o burnout, o estresse já começa a Exato, entrar, né, e é bom que você lembrou. A Organização Mundial da Saúde, em 2019, incluiu o burnout na classificação de doenças internacionais. E o burnout é essa exaustão extrema, é o estresse profundo, né, que gera a depressão, gera outras doenças e que quando a raiz desse burnout, essa exaustão extrema é o ambiente de trabalho, o empregador ele deve fazer não só a conscientização, mas a prevenção,
e principalmente o tratamento dessas questões que envolvem, porque nós sabemos que a saúde integral, ela envolve a saúde física e a saúde mental. E aquele que trabalha, o ser humano que trabalha, ele, para produzir bem, para produzir melhor, ele precisa estar com a sua saúde integral cuidada e bem cuidada. Daí o dever dos empregadores, né, com essa atenção. E eu digo que muitos que já usam as boas práticas no ambiente de trabalho não vão sofrer com o impacto dessa norma regulamentadora, porque já possuem boas práticas. Mas aqueles que nunca tiveram um olhar atento para isso, a partir de agora, devem ter, né, devem buscar o auxílio, né, de empresas competentes ou orientações jurídicas para dar depois o segundo passo, né, porque aí são médicos, né, do trabalho, especialistas em segurança, medicina do trabalho, psicólogos, né, são esses profissionais capacitados para avaliar os riscos psicossociais desse ambiente de trabalho. Mas é bom dizer que o empregador que verdadeiramente cuida dos seus empregados e das suas empregadas, ele já tem esse olhar para as relações humanas que estão ali, né? Então, é muito importante que essa norma venha para sistematizar e dizer, olha, esse é o caminho, a saúde integral daquele que trabalha, né? O trabalho é a essência da nossa vida, né? É o que nos move. Então, a empresa que quer crescer, ela precisa investir naquele que trabalha, né? Naquela que trabalha. Então, é muito importante essa norma, veio um excelente momento desse tempo que nós estamos vivendo. E hoje eu converso com a advogada Carla Patrícia Souza, mestre e doutora em Direito das Relações Sociais. O tema é justamente essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho. E uma coisa que acho que vale a pena reforçar é que quando falamos de empregador, empresas, estamos falando inclusive desses pequenos microempreendedores, né? Que não importa o tamanho do teu negócio, essa questão tem que estar presente. Exato. De 1 a 4 empregados, e esse número de 1 a 4 de empregados é um dado que o Ministério do Trabalho colocou na RAIS de 2023. Mais de 2 milhões de empregadores possuem apenas de 1 a 4 empregados. E a norma regulamentadora, ela não estabelece a partir de quantos empregados, ou seja, todos os empregadores em todos os ambientes, inclusive na administração pública, né? Nós não estamos falando aqui apenas nas relações, nos ambientes de trabalho, nas relações privadas. Não, também no ambiente público, esse cuidado com a saúde mental, ele deve ser implementado. Conscientizar, prevenir, erradicar e principalmente tratar, né? Sob pena de sofrer fiscalizações com multas, sob pena de sofrer ações judiciais com pedidos de indenização e principalmente o adoecimento daquela que trabalha, né? Atestados médicos, afastamentos por doença, ou até mesmo o rompimento, né, do contrato de emprego por força de um adoecimento mental, é ruim para todos. É ruim para aquele que coloca a sua força de trabalho, né, porque depende dela, volto a dizer, a essencialidade do trabalho, né, na vida humana. É ruim para aquele que emprega, é ruim para o entorno, é ruim para a sociedade, é ruim para a economia. E todos devem se atentar para isso. O pequeno empregador, o dono da lanchonete, o dono da pequena lojinha, aos médios e aos grandes, né, por certo, devem ter esse olhar cada vez mais zeloso pela saúde mental de quem trabalha. Fica esse alerta, então. Doutora, para quem está nos ouvindo na rádio, né, quem não está podendo observar também no YouTube, a senhora descreveu, eu estou com a blusa verde. Isso. E nisso temos o abril. Tem alguma
questão relacionada que eu gostaria que a senhora comentasse? Claro, Abril Verde. Eu estou aqui de verde porque é a cor, né, que simboliza esse mês de cuidado com a saúde e a segurança nas relações de trabalho, e também uma cor que nos remete à esperança, né? A esperança de dias melhores nas relações de emprego, de trabalho, num ambiente em que todos possam produzir com saúde, em que todos possam exercer as suas atividades, das mais simples às mais complexas, e aqueles que gerem essa atividade, aqueles que administram, que dirigem, aqueles que fazem, porque todos juntos fazemos acontecer, aquele que emprega, aquele que trabalha, isso é o movimento, né, que o mundo precisa, e esse movimento deve se atentar que o ser humano é um ser humano integral, ele precisa estar firme para exercer aquela atividade, seja ela qual for, e com saúde, saúde mental. Obrigado aí. Espero Eu que agradeço. Que todos que estejam ouvindo fiquem também mais preocupados, né, em preservar o ambiente de trabalho e as suas relações. Bem, eu conversei com a advogada Carla Patrícia Souza e eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um É Direito. Para rever essa edição ou outras, basta acessar no YouTube, @TRTFM 104.3. Obrigado pela tua presença, até a próxima.